how are you? Hope you're all doing fine. Guys, today we're gonna go on pages 126 to 132. We have a lot to discuss today. It's a very delicate and polemic subject, though it's unacceptable, you know, it's completely unacceptable. So we're gonna work on this. So, how different are we? Ok. Então ele começa na página 127 falando, perguntando para vocês como que nós somos diferentes, em que momentos e que modos nós somos os mesmos. Pessoal, eu pensei assim em um texto gigantesco, mas eu acho que não vai adiantar. Eu acho que é uma coisa que vocês têm que entender a raiz para a gente poder refletir, para a gente poder conversar sobre isso, né? Então eu coloquei em poucas palavras, mas a gente vai ter que debater isso em algum momento, porque eu acho que é muito importante. Então tá lá, we all are human beings. Então todos nós somos seres humanos. But what differs us is having different thoughts, ideas, beliefs, talents and dreams. Então o que nos difere é termos esses pensamentos, ideias, crenças, talentos e sonhos diferentes. Cada um tem o seu. E é isso que nos faz únicos, né? O que pode acontecer é a ocasionalidade da simpatia, né? De gostar de um mesmo estilo de música, de gostar de um mesmo estilo de filme, de gostar de um mesmo tipo de roupa, de ter os mesmos gostos. Porém, todos nós somos únicos internamente. Vocês sabem que a gente adora falar sobre essas coisas. E eu acho que a gente podia sim trabalhar isso na live, como a gente vai trabalhar. Mas é só para deixar claro que para mim isso aqui é pequeno, tá? Mas a gente vai ter que discutir isso em algum momento, porque eu acho que é o que falta nas outras pessoas, empatia. Então, analisar que uma pessoa ou outra tá passando por uma situação, né? Ela tá... Você vê que a pessoa tá passando por uma dificuldade e você ficar apático e você ficar excluso na sua... por suas próprias convicções, etc. Eu acho que as pessoas precisam ser mais empáticas, as pessoas têm mais empatia. Então a gente vai acabar conversando sobre isso em algum momento, tá? Look at the picture with the message. Então aí você tem várias mãozinhas juntinhas aí, na página 127, de diferentes cores, diferentes raças. E aí ele pede para você falar o que você acha que é. De novo, é a minha opinião, tá? I think it conveys, então eu acho que se retrata da ideia de união, tá? Sem preconceito, porque nós podemos identificar diferentes etnias e as mãos, o simbolismo das mãos todas juntas, né? E aí vocês têm o texto 1 que fala sobre a xenofobia, né? Então eu vou marcar, vamos começar o exercício 2 na 128. Ele fala assim, qual é a origem da palavra xenofobia, pessoal? Seguinte, it comes from Greek, veio do grego, tá? E ela quer dizer medo de estranho, tá? Então, medo do estranho, medo daquela pessoa que não é conhecida, que não faz parte daquilo. How does the text define xenophobia? Cuidado, tá? O X, quando começa na palavra, não é xe, é xenophobia. Então, vamos lá. Ele fala assim, it defines the phenomenon as the attitudes, prejudice and behavior that reject or exclude. Então, ele define como um fenômeno, né? O texto tá fazendo isso, tá? Ele define como um fenômeno que, de uma série de atitudes preconceituosas e de posturas que rejeitam e excluem, né? Baseados na percepção de que alguém que veio de fora, tá? Um estrangeiro, alguém de fora, não faz parte daquela comunidade, daquela sociedade ou daquela própria identificação nacional. Não preciso nem falar nada, né? Tá. Graças a Deus o Brasil não é conhecido como um país xenophobic. A gente recebe todo mundo, sempre recebeu durante todos os anos, milhares de décadas e histórias, a gente sempre foi um país com os braços abertos, sem preconceito com relação a estrangeiros, né? Então, a gente ainda tem muito para lutar, né? Porque a gente tem coisas muito mais graves aqui no Brasil, como, por exemplo, o preconceito com o seu próprio povo, né? Mas eu acho que o país
um dos países do mundo que mais abriram os braços, que mais abriu os braços para os estrangeiros em necessidade ou correr em ajuda aos países que estavam em necessidade. O Brasil é top, né? Bom, aí ele pergunta assim: what is the main difference between racism and xenophobia? Pessoal, óbvio, racism is based on physical characteristics, então é baseado em características físicas, tá? Xenophobia is based on the fact that the person is bad because she or he comes from outside the community. Então, ele praticamente ele fala que o racismo é por raça, cor, né? Ou physical characteristics, ou características físicas, e a xenofobia é você julgar a pessoa como má porque ela não vem da sua própria comunidade, porque ela vem de uma comunidade de fora. Comunidade, pessoal, é chamada de uma forma bem simples, mas de outro país, outro bairro, outra região, né? Coisa que a gente vê aqui, né? A gente vê, por exemplo, uma pessoa que resolve se meter no meio de outro bairro, a gente já sabe o que acontece, né? Mas vamos pensar numa visão macro, é uma pessoa que vem de outro país, tá bom? What are the two causes of xenophobia? Então, a mudança da imigração, né? Então, a questão de você aceitar países, patterns é padrão, tá? Então, a mudança de padrões de imigração e a globalização são grandes fatores para que isso aconteça. Aí nós temos o texto, Attend Vision. Na 4, pessoal, leia o poema e marca a resposta correta. Letra D, e na 5, letra B, ok? Na Useful Language, pessoal, já sabem, né? A teacher coloca na horizontal e vocês é na vertical. Então, para vocês, a sequência é um embaixo do outro, a teacher coloca de lado porque não tem espaço. Então, C, D, F, E, A, B, G, tá bom? Vamos para a parte de homework. Na 130 e 131, como eu falei para vocês, a teacher gosta muito de trabalhar esse tipo de tema com vocês. E eu gostaria muito que vocês se abrissem para esse tipo de discussão. A gente vai trabalhar isso provavelmente em live, tá? E também porque são todas respostas pessoais, então eu quero ouvir vocês falarem, tá bom? 132, vamos lá. Então, homework. But usually it is used to mean hate of strangers. Pessoal, sempre a palavrinha que tá underline, que no caso aí é um pronome, né? O underline, ele quer saber a que se refere ao it. Como assim a que se refere pro? Ué, it é o que no texto? Então é a xenofobia. Então olha só, but usually xenophobia is used to mean hate of strangers. É só você substituir a palavra que você consegue entender. Based on the perception that they, the people or person, are outsiders, tá? Então, o they se refere a pessoas, persons. Because he or she, the other person, então a terceira pessoa, from outside the community or nation. Na D, this. O que é this? The belief that immigrants are competitors. Então, acreditar que os imigrantes são... A crença de acreditar que imigrantes são competidores, né? E na E, these groups. Então, quem são esses groups? São segmentos de pessoas, né? Que são marginalizadas pela sociedade. Tudo bem? Na 2. Na 2, você tinha que pegar essas palavrinhas aí e colocá-las no lugar certo, né? Que tinha a ver com o vocabulário do texto. Então, na A, it's difficult to identify my twin baby cousins. They are really carbon copies of each other. Carbon copies, carbon. Sabe quando você coloca papel carbono, escreve e aí aparece embaixo? Mesma coisa. The concepts of xenophobia and racism usually overlap, but they are different. Eles coexistem, né? Overlap, eles acabam sendo confundidos, mas são coisas completamente diferentes. The strictness, então, ou seja, a firmeza, né, de ser severo, né, a questão de ser severo of the old school system inspired the band Pink Floyd
to write the lyrics to one of the most famous songs, Another Brick on the Wall. Então, essa questão, né, de ser da rigidez das escolas antigas fez com que o Pink Floyd escrevesse aquela música do Another Brick on the Wall. They are amazed at the quality of the food. Então, eles ficaram maravilhados com a qualidade da comida e etc. E. The illegal immigration problem in that country has reached immeasurable proportions. Então, aí ele fala, a questão ilegal, né, da imigração, deste problema que causou, né, essa vinda ilegal de imigração, trouxe ao país problemas imensuráveis. As an immigrant from Italy, my grandpa says that he has suffered prejudice. Então, como imigrante da Itália, meu pai, my grandpa, meu avô, relata que ele sofreu muito preconceito. G. People who are against social welfare vilify those who depend on the system. Então, é aquele negócio de marginaliza, né? Marginaliza quem depende do sistema. Pessoal, this is it. I hope you all had good thoughts about it. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse tema porque eu gosto de falar um pouco sobre coisas humanas. Eu acho que o mundo faz muita falta de pessoas com empatia e que falem sobre amor e emoções. Certo? Love you so much, miss you so much. See you next class.